Você está de olho na sua mama? Já fez seus exames? Vamos ver o que o Jinshinjutsu pode falar para você nesse Outubro Rosa. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner. Toda terça-feira a gente está aqui para abordar alguma questão física ou emocional que o Jinshinjutsu pode te ajudar. Hoje eu quero explorar um pouco mais essa questão feminina das mamas, do câncer de mama, e estamos ainda no Outubro Rosa. Eu sempre espero o mês andar um pouquinho, porque é muito importante que as primeiras informações que você tenha sejam as informações médicas. Se você tem 40 anos ou mais, você deve fazer anualmente a sua mamografia e também o ultrassom da mama. Durante essa pandemia, muita gente deixou de ir ao médico e também com medo de pegar o coronavírus, nem foram fazer os exames. Eu sei que você já ouviu falar no autoexame, que é a gente tocar a própria mama, tanto do lado de fora, perto da axila e em volta de todo o mamilo. Pode ajudar em alguns casos quando o câncer já está até grande demais, que é sentido pelos dedos. Mas quando a gente faz anualmente a mamografia e o ultrassom, ele pode detectar algum início de câncer muito pequenininho que jamais os seus dedos apalpando ali iriam perceber. Essa é a vantagem, porque qualquer projeto, como a gente chama no Jinshinjutsu, qualquer desequilíbrio e deficiência do organismo, quando é detectado logo no início, tanto o Jinshinjutsu pode ir ajudando você a trabalhar, reequilibrar essa energia, quanto também a alopatia. Você vai me perguntar, Thelma, mas você passa a vida aqui falando de um tratamento natural, orgânico, e vem agora dizer que é importante a mamografia, ir para uma quimioterapia? Sim, o Jinshinjutsu ajuda sempre a gente ir harmonizando, mas ele é um processo lento, gradual, no ritmo da natureza. Quando você pega qualquer questão logo no início com o Jinshinjutsu, ele vai ter uma ajuda muito mais potente e capaz de regular rapidinho aquele desequilíbrio. Porém, quando uma questão é mais aguda, mais intensa, mesmo que você continue com as suas sessões de Jinshinjutsu e em casa fazendo a sua autoaplicação, talvez não seja suficiente para regredir e transformar num tempo adequado todo aquele desequilíbrio. É aí que a alopatia nos ajuda tanto. A gente tem que integrar as coisas, não pode ser radical, nem só com a alopatia, mas também nem só com as coisas naturais. Eu vou aqui hoje te dar duas dicas para ajudar na sua mama. A primeira dica que eu quero dar é uma que ajuda a gente desinflamar e diminuir tumores, qualquer tipo de acúmulo que você tenha, até mesmo uma espinha, um furúnculo. Fazendo essa dica que eu vou te mostrar aqui, vai ajudar para que qualquer início desses acúmulos, que podem ser mais graves como um câncer, ou mais simples como uma espinha, possam ir diminuindo e se regulando. Mas continue indo no médico. E depois, lá para frente, a cereja do bolo é um fluxo que ajuda muito para dar suporte para a gente, para o nosso corpo físico e para o emocional, caso você já tenha o diagnóstico de um câncer de mama. Quantas pessoas não chegam aqui no meu consultório para acompanhar na quimioterapia com o Jinshinjutsu, para não ter efeitos colaterais, para não cair o cabelo, para conseguir dormir bem, para ajudar até no emocional. É excelente você ter um acompanhamento com o profissional e continuar com a sua autoaplicação. Para ajudar então a não criar esses acúmulos ou diminuir se eles já existem, nós vamos tocar a trava 26 e alguns dedinhos da mão. Mas antes de eu mostrar, já vai deixando o like e se inscreve aqui no canal.
Nós vamos fazer esse passo, que é o primeiro passo do fluxo da trava 26, e ele ajuda demais para desinflamar qualquer acúmulo, até mesmo nódulos e também as linfas que ficam aqui debaixo do braço. Afetam tanto quem está com câncer de mama, quem retirou alguma mama, até mesmo para irrigar toda a nossa mama que ainda está saudável. Vamos lá? Você vai simplesmente pôr a mão direita embaixo do braço esquerdo, dedos tocando a pontinha da escápula ali, logo abaixo do braço. E com a própria mão esquerda, o dedão vai segurar o seu dedo anular e mínimo ao mesmo tempo. Essa mão você relaxa no seu colo, ou até mesmo você pode estar fazendo deitado ou recostado, sempre os dois braços relaxados e deixando a energia fluir. E fique por uns 2, 3 minutos. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, vai embaixo do braço direito, pontinha dos dedos tocando a escápula ali embaixo do braço, e com a própria mão direita você segura dedo anular e mínimo. Respire, sempre relaxe ombros, deixe a energia fluir pelos braços. Esse primeiro passo da trava 26, ele ajuda muito também a gente ficar em paz. E falando em ficar em paz, nessa próxima dica que eu vou dar agora, é justamente para ajudar a te dar um suporte emocional, para a gente se sentir acolhido pela gente mesmo, pelas condições, pelo universo, caso a gente tenha algum diagnóstico que nos assuste tanto. Mas também esse fluxo ajuda muito a trazer vitalidade para o corpo físico. Nós vamos fazer o fluxo do umbigo, mas é um fluxo curtinho, o rapidinho que a gente diz para o umbigo. Faça comigo agora então. Vamos colocar a mão direita na metade do pescoço do lado esquerdo, dedos próximo à coluna. E a mão esquerda irá no lado direito do pescoço, mas na base do pescoço do lado direito. Mão direita um pouco acima, mão esquerda bem na base do pescoço. E solte ombros. Respire e deixe a energia fluir nos pontos que você toca. Então, a mão direita agora vai logo acima da sobrancelha direita, na testa. A mão esquerda permanece na base do pescoço do lado direito. Cada ponto fique 1 minuto e respire relaxadamente. E então a mão direita agora irá na metade do pescoço, só que do lado direito. As duas mãos do lado direito do pescoço. Lembre-se de deixar o braço relaxado para a energia ter como fluir e alcançar os 2 pontos que você toca. Cada ponto, 1 minuto. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, vai na metade do pescoço do lado direito e a mão direita na base do pescoço do lado esquerdo. Feche os olhos. Se recoste, se deite, se for mais confortável. Respire. Agora a mão esquerda vai acima da sobrancelha esquerda, na testa. Mão direita continua na base do pescoço do lado esquerdo.
Apoie os cotovelos numa mesa, num almofadão à sua frente, ou se recoste, sempre numa postura à vontade. E então, agora a mão esquerda vai também no pescoço do lado esquerdo, mas um pouco acima, no meio do pescoço, enquanto a mão direita permanece na base do pescoço. Se você está em algum tratamento de quimioterapia para sua mama ou qualquer outra região do seu corpo, eu tenho outro vídeo aqui que fala muito sobre Jinshin Jyutsu ajudando nesse processo da quimioterapia. Mas é muito importante que, além da autoaplicação, você procure um praticante, que é o profissional, e faça sessões regulares durante o seu tratamento. Um bom outubro para você, com saúde, muita luz, e até o próximo vídeo.